Queridas irmãs, queridos irmãos, então esse vídeo é de número 106. Diálogo com as sombras, livro de Hermínio Correia Miranda, teoria e prática da doutrinação. Então nós vamos voltar aqui um trechinho para darmos sequência. Por que Deus? Porque há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Então, olha a pergunta que Kardec faz, aos bons espíritos. Por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Porque Deus permite que os espíritos tomem o caminho do mal? Deus permite que o espírito tome o caminho do bem? Será que é Deus quem permite? Então, essa pergunta, ela encontra-se no Livro dos Espíritos, questão 123. E os bons espíritos, eles respondem: como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Nós vamos pedir a Deus conta dos atos dele? É difícil, né? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Será que nós temos capacidade de penetrar os desígnios de Deus? Podeis, todavia, dizer: o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, como nós já tratamos no vídeo anterior, o livre-arbítrio. A sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Nós temos dito isso muito aqui. É um direito das pessoas pensar o que quiser, Mas nós não podemos, nós aqui não podemos em momento algum nos deter onde as pessoas, elas se detêm, Então, a respeito da imparcialidade de Deus. Deus é imparcial. Deus não pode, no sentido, ele não pode interferir. A partir do momento que ele nos concede a oportunidade da conquista do livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, ele é um atributo. É um atributo igual todos os dons mediúnicos, igual a inteligência, pois a inteligência é um atributo. O ser em processo de evolução, ele
galgando simbolicamente a escada simbólica de Jacó, isso é simbólico. O ser, ele conquista a inteligência. Mais um pouquinho, ele conquista o livre-arbítrio, que também é um atributo. O livre-arbítrio é a oportunidade que Deus concede ao ser, no nível que nós nos encontramos, de optar, de escolher, pois significa que devemos fazer as escolhas certas, porque depois tudo fica registrado em nossa consciência, onde encontra-se escritas as leis de Deus. Pergunta, resposta a Kardec. Na consciência. Então, todos os atos bons, todos os atos maus, impresso, registrado no nosso perispírito, na nossa consciência, se encontra. Pois Deus é tão misericordioso que nos concede a oportunidade através da redimissão. Quando Ele nos dá a oportunidade de retornar ao corpo físico através das reencarnações, para saldarmos os nossos débitos perante a contabilidade divina, perante uns e outros. Porque com a nossa consciência pesada, com estas energias negativas, oriunda dos nossos atos, é natural que não desprendemos do local onde nós nos encontramos. Pensemos num balão. Esse balão que carrega as pessoas. No momento de pane, a orientação é que todos os tripulantes ali jogue fora aqueles pesos que o balão transporta à sua volta, justamente para que no momento de uma pane, jogando-se aqueles pesos fora, o balão estabiliza. Assim é o nosso processo evolutivo. Então Deus não interfere. Nós temos visto muitas pessoas dizer que, ou melhor, dizendo que Deus pune, Deus condena. Jamais. É óbvio que o Deus de Dante, esse pune, esse condena, esse manda a pessoa para o caldeirão do inferno, esse não dá a oportunidade ao indivíduo, né, que ele venha se redimir.
Mas Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, é diferente. Tanto é que ele não interfere. Há as leis dele justamente para que possamos separar o joio do trigo, discernindo com bom senso e com prudência. Então, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Quando nós praticamos um ato bom, todo mérito nosso. Nada de Deus, nada de Jesus, porque Deus nos deu e nos dá condições para que venhamos a praticar aquele ato bom. É a oportunidade do trabalho redentor. Quando nós praticamos o mal, vamos usar esse termo, responsabilidade nossa também. Porque nós desviamos a oportunidade de praticar o ato bom por indisciplina, por irresponsabilidade, por invigilância. Então, continua Hermínio Corrêa Miranda. E o interlocutor era Allan Kardec. Por que razão ficarão com panos quentes? Conosco, meros aprendizes primários de uma verdade que transcende, em muitos aspectos, a nossa compreensão? Assim, não se espere que os benfeitores espirituais tomem precauções especiais para nos preservar o orgulho e a vaidade. Não cuidaremos neste livro da formação ou do desenvolvimento do médium. O assunto é demasiado complexo para um tratamento sumário e foge aos objetivos da nossa especulação aqui. Há obras que cuidam do problema, mas é preciso não se esquecer que o ponto de partida de qualquer trabalho nesse sentido é o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Então, você observa que em momento algum, mesmo reconhecendo Hermínio Corrêa Miranda, que não caberia a ele tecer comentários a respeito dessa matéria, mas ele não deixa jamais de nos orientar que as obras básicas são as obras de Allan Kardec e principalmente o Livro dos Médiuns aos ceareiros, aos trabalhadores em geral. É possível, no entanto, que as tarefas do grupo mediúnico venham, no decorrer do tempo, revelar a existência de outros médios em potencial, porque é natural o surgimento de outros médios na casa com outros potencial. Não é necessário, neste caso, colocar a pessoa em quarentena, nem desligá-la do grupo.
que ela se mantenha junto aos companheiros na posição que sempre ocupou e aguarde a sua vez. Os benfeitores espirituais saberão como conduzir o labor necessário, fornecendo ocasionais indicações e instruções, até que a mediunidade nascente comece a desabrochar e possa ser utilizada na condição de um botão de rosa que desabrocha devagarinho. O dirigente da casa espírita, o dirigente humano, acompanhará atentamente o trabalho, ajudando o companheiro. Agora, é preciso esclarecer algo aqui, que o dirigente do grupo, ele só consegue de fato auxiliar o médium ali à sua volta, se ele conhecimento da doutrina possui. Caso contrário, ele não o instrui adequadamente. É aonde muitos médiuns recorrem ao misticismo, aos trabalhos que não tem nada a ver com a doutrina dos espíritos. Então, o dirigente humano acompanhará atentamente o trabalho, ajudando o companheiro ou companheira nas lides iniciais da sua empreitada. Os fenômenos começarão espaçados e indecisos, rápidas vidências, clareaudiência, talvez intuições, impulsos de dizer ou escrever algo. Quando esses pequenos fenômenos ocorrerem, o componente da equipe deve comunicar-se tão logo lhe seja possível com o dirigente, sem interromper os trabalhos em curso, a não ser por motivos imperiosos, de preferência, contudo, depois de encerrada a sessão, nada de assodamento, de excitações, de fantasias, de euforia, nem de temores. Num grupo bem orientado, todas as potencialidades serão devidamente estudadas e aproveitadas quando possível e necessário. Por isso que o presidente da casa, o presidente ali do grupo, aquele líder daquele grupo, ele precisa ter conhecimento das obras básicas da doutrina dos espíritos. Porque quando um membro do grupo lhe procura, obviamente ele tem que ter conhecimento para orientar aquela pessoa corretamente. Caso contrário, cego conduzindo cego, a tendência é que todos caiam no mesmo precipício. Então é natural no grupo o médium ali se encontrar e, de repente, um quadro se forma à sua frente.
Ou, de repente, ele ouve algo. Ou, de repente, ele sente um impulso na mão para escrever uma palavra, uma frase, um texto. Ou ele sente uma inspiração, uma intuição. Então é natural que, aos términos dos trabalhos, que ele leve ao conhecimento do líder, do presidente daquele grupo, daquela casa espírita, tudo que lhe aconteceu durante os trabalhos. Porque para ele, até então, aquilo tudo era novidade. Mas para o presidente da casa, não, porque o presidente da casa, justamente por se encontrar naquela posição, obviamente conhecimento ele tem suficiente para poder orientar aquela pessoa. A mediunidade que melhor se presta aos trabalhos de desobsessão é a psicofonia. É natural, é lógico. A mediunidade que melhor se presta aos trabalhos de desobsessão é a psicofonia. Ou de incorporação. Agora, é preciso entender que por mais que esse termo incorporação encontra-se inserido no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, mas nós precisamos ir aos poucos retirando esse termo do nosso vocabulário. Porque espírito nenhum incorpora nos médiuns. Espírito nenhum entra no médium. O que ocorre, nós já levamos ao conhecimento, já dissemos isso em outros vídeos, o que ocorre é uma imantação de energias, a comunicação dos elementos do campo vibracional do espírito comunicante no campo vibracional do médium. Essas energias desses dois campos vibracional, é natural que essas energias todas, elas terminam na glândula pineal, onde a glândula pineal ela direciona o comando do espírito comunicante aos órgãos do corpo físico do médium. Então, toda a energia do campo vibracional do espírito para o campo vibracional do médium, ao se juntar essas energias, é conduzida à glândula pineal do médium, que a glândula pineal é a responsável por direcionar aquela vontade do espírito, aquelas energias do espírito aos órgãos onde o espírito necessita atuar.
as cordas vocais, as mãos, a psicografia, a audição, a vidência, os olhos e por aí em diante vai, né? Então nós precisamos gradativamente ir aos poucos nos desapegando desses termos. Incorporação, desenvolvimento de mediunidade. Nós já dissemos isso. Não existe desenvolvimento de mediunidade. Desenvolver o quê? Desenvolver mediunidade? Existe na mediunidade os dons. Os dons, os quais os médios devem investir nos dons de sua opção, estudando e, ao mesmo tempo, através dos estudos, educando os seus dons. Psicofonia educada, psicografia educada, audição educada, vidência educada. Você entendeu como que é? Então, é educar dons mediúnicos. Educar os dons. E não desenvolver mediunidade. Mas é assim mesmo, né? Então vamos para o próximo vídeo.